E aí, galera, tudo bem? Eu sou a professora Márcia. Sora Márcia? Prof. Márcia? Tu decides. Sou professora da área de linguagens e agora, nesse vídeo, eu vou trabalhar com vocês a resolução de 6 questões do Enem 2020, certo? Fez? Tá curioso para entender por que errou, por que não errou? Assiste o vídeo. Não fez? Quer saber o que te espera no Enem 2021? Vem comigo! Tá, beleza? Vamos lá, gente. Olha só. Questão 6 da prova de linguagens, interpretação de texto e prova rosa. Não te esquece, essa é para quem fez prova rosa. Texto, vamos olhar o enunciado? Sempre importante, o Enem, ele privilegia as questões textuais, bastante preocupado com a mensagem que o texto veicula, com a função social do texto, para que aquele texto serve, ok? Bora olhar o enunciado? Olha ali. O texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação com... Bom, a gente já sabe que a gente tem que ler o texto com vistas a entender ao que o texto relaciona tecnologias de informação e comunicação. Vamos olhar as alternativas? Agilidade dos softwares, passar dos anos, linguagem, preconceito, educação. Não basta só, cabeção, tu querer saber e procurar essas palavras no texto fazendo leitura dinâmica, né? Não, porque elas podem aparecer no texto com uma significação diferente, que não é exatamente aquilo que o enunciado da questão pede. Como eu sempre digo para os meus alunos, isso já aconteceu bastante em prova, mas Sora, o que eu escrevi tá certo. Tá, amado, tá super certo, só não é o que eu perguntei. Te liga, interpretação é tudo. Vamos olhar o texto? Quando quis agilizar o processo de seleção de novos alunos, a tradicional Faculdade Britânica de Medicina, St. George, usou um software para definir quem deveria ser entrevistado. Software definiu quem é que ia ser entrevistado. Ao reproduzir a forma como os funcionários faziam essa escolha, o programa eliminou de cara 60 de 2.000 candidatos, só por causa do sexo e da origem racial, numa dedução baseada em sobrenome e local de nascimento. Um estudo sobre o caso foi publicado em 1988, mas 25 anos depois, outra pesquisa apontou que esse tipo de discriminação segue firme. O exemplo recente envolve o buscador do Google. Ao digitar nomes comuns entre negros dos Estados Unidos, a chance de os anúncios automáticos oferecerem checagem de antecedentes criminais pode aumentar 25%. E pode piorar com a pergunta detido logo após a palavra procurada. Na nossa aula livre de resolução das questões do Enem 2020 de inglês, a gente trabalhou com essa máquina de busca do Google. Ela é alimentada pelo quê? Pelo que as pessoas mais procuram. Ou seja, o racismo impregnado na programação de softwares e principalmente nos elementos de busca, baseado no que as pessoas que usam esses sistemas pensam e procuram. Bom, relacionou as tecnologias de informação e comunicação ao quê? Preconceito. Na alternativa D, a gente vê ali que o texto está trabalhando sobre questões de racismo. Perceba, agilidade de softwares. O problema é a agilidade, né? Mas sim, nós estamos trabalhando com softwares. Lembra que eu te disse? Ele pode usar palavras das alternativas no texto para te induzir ao erro. Passar dos anos, temos passar dos anos? Temos a data da primeira pesquisa e a data de 25 anos depois. Linguagem, sim, né? Porque ele trata sobre as questões
linguísticas que são usadas nesse tipo de busca. Educação. Tu pode te levar ao erro porque ele está falando numa pesquisa que foi feita lá na tradicional faculdade britânica. Os outros 4 termos estão presentes no texto? Estão. Ou são assuntos secundários, periféricos, ou são assuntos que estão completamente ao contrário do que a questão pede, certo? Te liga! Questão 27. Seu delegado. Se tu olhar aqui, é uma letra do trio forrozão. Tio forrozão não, né, Márcia? Trio forrozão, letra de forró. Nessa letra de canção, a suposição do último verso. Aí tu olha, preguiçoso, e vai ler só o último verso. Amadinho, não faz assim, né? Para tu entender o que os últimos versos querem dizer, criança, tu vai ter que ler o texto inteiro, amigo. Não adianta, não economiza tempo. O que tu vai estar economizando é acerto. A suposição do último verso sinaliza a intenção do autor, né? O que o autor quer que tu entendas? Funções dos gêneros, tipos textuais. Qual é a intenção do autor? Com qual objetivo foi escrito esse texto? O que esse texto quer provocar em ti? Funções da linguagem. Ironizar as relações familiares modernas, reforçar o humor da situação representada, expressar perplexidade, espanto em relação ao parente, atribuir à criança a causa da dúvida existencial, questionar os lugares pré-determinados da família. Eu sou viúvo. Ó, seu delegado, ele tá falando com seu delegado. Eu sou viúvo e tenho um filho homem. Arrumei uma viúva e fui me casar. A minha sogra era muito teimosa. Com o meu filho, foi se matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto. Desde esse dia que eu ando louco. Esse garoto é filho do meu filho. É o filho da minha sogra, é irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou cunhado dele. A minha nora é minha sogra. Meu filho, meu sogro é. Nessa confusão, já nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. E aí? Cara, tu já imaginou teu filho casar com a tua sogra? O que a gente tem então aqui? Ironizar as relações familiares modernas. Tu tá vendo algum traço de ironia? Figuras de linguagem. Ironia é o ato de dizer o contrário do que tu tá pensando. Sem traços de ironia. O que ele tá dizendo é o que ele tá dizendo. Reforçar o humor da situação representada. Temos humor? Temos, né? O cara tá doidão ali de saber qual é a relação dele com o filho agora, com a sogra. Acho que mais com a sogra, né? Expressar perplexidade. Ele tá espantado ou ele tá confuso, né? Atribuir à criança a causa da dúvida existencial. Começa que não é criança, porque se o cara casou com a sogra, é criança, ele não é. Depois, é dele a culpa? Em algum momento, ele tá preocupado só com o filho? Tudo bem, foi o casamento do filho que gerou a confusão. Mas, ó, ele tá confuso com o papel de todo mundo da família, né? Questionar os lugares pré-determinados da família. Ele tá questionando e dizendo que tem que ser assim? Ou ele tá confuso com essa nova organização? Beleza. Alternativa B, reforçar o humor da situação representada. E aí ele diz, né? Acaba esse garoto sendo meu avô. Do jeito que a coisa vai, o garoto vai acabar sendo avô dele, né? Ou seja, trabalhando com situações insólitas, ok? Aqui tem mobilizado o conhecimento
de figuras de linguagem e muita interpretação de texto e saber, né, os efeitos produzidos por um texto sobre o leitor. Questão 45 te traz aqui um mix de texto verbal e não verbal, um cartaz, né, do filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. Te apresenta aqui as informações dos atores do filme e de quem é, né, quem é o diretor do filme, enfim. E aí a gente tem a frase, título do filme, reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Variedade linguística, aquela coisa que a gente vai estudar que diz o quê? A língua não é estática. Tu achas que tu não sabe português? Se tu não soubesse português, criatura, tu não estava vivo no Brasil. Mesmo tu cometendo alguns erros da linguagem, tu sabes para que ela quer dizer. Talvez o momento histórico, a questão social, a qual grupo social tu pertences, né? Esses fatores, em que região do país tu moras, isso tudo são fatores de influência para que se criem o que a gente chama de variedades linguísticas. Variedades linguísticas nada mais são do que as diferentes formas de se expressar que são oportunizadas pela língua, né? Então, essa característica, uso de uma marcação temporal, imprecisão do referente de pessoa é ela, né? Organização interrogativa da frase, utilização de um verbo de ação, apagamento de uma preposição. É uma questão linguística, certo? Que tu tens que saber que esse apagamento, né, essa construção linguística, ela tem um desvio da norma culta e que esse desvio se emprega na fala devido a uma questão de variação linguística. O que está errado nessa frase? Vamos lá? Uso de marcação temporal, tá ok, né? Imprecisão do referente de pessoa. Ela. A gente também escreve, obviamente na escrita, quando o teu referente está confuso, ele vai causar ambiguidade, né? Organização interrogativa da frase. Utilização de um verbo de ação. Ela volta. Tá errado? Não. Apagamento de uma preposição. Yes, a gente tem que perguntar a que horas ela volta. Ela volta às 13h30. Na fala, se apaga essa preposição e a gente fala dessa maneira mesmo. Que horas ela volta? Questão que envolve conhecimento de regras, conhecimento de funcionamento linguístico e conhecimento de variação linguística. Ok? Questão 9. Olavo Bilac, o rei, o príncipe dos parnasianos. Questãozinha de literatura. Sabias que o Olavo Bilac, ele escreveu o hino à bandeira brasileiro? Sabias? Não? Tô te contando. E o famoso poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, grande poeta romântico, um trecho do poema do Gonçalves Dias está no nosso hino nacional. Bom, né? Ou seja, literatura, cultura e nacionalidade. No hino à bandeira, a descrição de um recurso utilizado para exaltar, um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional, na medida em que remete a um momento futuro, promove a união dos cidadãos, valoriza os seus elementos, emprega termos religiosos, recorre à sua história. Vamos olhar? Olha lá. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul. Ele está falando da bandeira. A verdura sem par dessas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Na nossa bandeira estão retratados o céu de puríssimo azul, nosso azul da bandeira, a verdura das matas, o grande verde,
e o esplendor do Cruzeiro do Sul, né, que está lá também na nossa bandeira. Contemplando teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. E o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. O que ele faz? Remete a um momento futuro. Ele até, né, tipo, nos momentos de festa ou de dor, mas o verbo está no presente, então, não. Promove a união dos cidadãos. E o Brasil, por seus filhos, amado, poderoso e feliz há de ser. Não. A menção aqui aos brasileiros não é com o intuito de promover a união, né? Mas o que ele está dizendo é que o Brasil é amado por seus filhos. Valoriza os seus elementos. Temos sim, né, as cores da bandeira, os elementos da bandeira, remetendo ao quê? A tudo que tem de bom e belo no Brasil. Termos religiosos. Só porque ele fala do vulto sagrado? Não, né? O vulto sagrado aqui é a sombra da bandeira sobre os seus filhos. Recorre à sua história. Não temos menção da história aqui. Portanto, alternativa C. Importante aí para tu mobilizar esses conhecimentos, saber que o Olavo Bilac era um cara bastante nacionalista e nos poemas que ele escreve exaltando a pátria, ele chega bem pertinho do romantismo. Bilac é um parnasiano na forma e um romântico, muitas vezes no conteúdo. Poemas líricos amorosos do Olavo, exagero, sentimentalismo romântico. Os nacionalistas também carregam um pouco dessa vibe mais emocionada com o país, certo? Encostando um pouquinho ali no romantismo. Se tu pegares o poema do Gonçalves Dias, tu vais ver que é muito próximo dessa entonação, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O Brasil era tudo na concepção do Gonçalves Dias romântico. E a gente percebe o mesmo tom no hino à bandeira do Bilac, certo? Questão 20. Pelas características do texto lido que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gêneros textuais. Temos 5 tipos textuais, ok? 5 tipos: narrativo, injuntivo, expositivo, dissertativo e o outro eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro, tá? O que a gente precisa saber aqui é que a gente tem uma questão que trabalha com gêneros. Os gêneros são o quê? Especificidades, ou seja, construções que usam uma linguagem específica e que mobilizam uma determinada função de comunicação dentro do tipo. Eu posso ter tipo de texto narrativo e dentro deste tipo narrativo eu posso ter romance, conto, crônica, tá? Vários gêneros textuais. Te liga então. Ó, revista Exame. Há a possibilidade de nós termos um texto jornalístico. Te lembra, criatura, o rodapé, a referência do texto, não tá lá só por bonito. Ele vai te dar pistas, muitas vezes. Conto, pois exibe a história de vida de Joanne Simpson. Conto, narrativa curta, com poucos personagens, apenas um conflito, espaço reduzido, lapso temporal da história
curto, ok? Depoimento, pois expõe o sofrimento da dona do animal. Para ser um depoimento, a gente vai ter que olhar aqui se é ela mesma que está falando. Reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia. Vamos ver se é esse o foco. Relato, pois narra um fato estressante vivido pela paciente. Notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido. Gênero textual, funções textuais, tipos textuais, funções da linguagem, tá tudo aqui. Vamos ler? Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Como explica o The New England Journal of Medicine, a paciente chamada Joanne Simpson tinha sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. Ao fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram o problema. Cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido. Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual e pode ser precedida por um evento muito estressante ou emotivo. Nesses casos, o coração apresenta um movimento discinético, transitório da parede anterior do ventrículo esquerdo, com a acentuação da cinética da base ventricular, de acordo com um artigo médico brasileiro que relata um caso semelhante. Simpson foi encaminhada para casa após 2 dias e passou a tomar medicamentos regulares. Eu te pergunto, essa linguagem é jargão de qual área? Jargão, variação linguística que engloba termos técnicos de uma determinada área do conhecimento. Esse jargão é de qual área? Medicina. Não estamos no uso da língua de todo dia, né? Não é o arroz com feijão. A Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda do seu animal de estimação, um cão da raça Yorkshire Terrier. Recuperada após cerca de 1 ano, ela diz que não abrirá mão de ter um animal de estimação porque aprecia a companhia e o amor que os cachorros dão aos humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. Bom, conto? Não, né? Não é uma história fictícia que tem situação inicial, desenvolvimento, clímax, situação final. É uma história real. Depoimento. E aí, a frase que a gente tem aqui de depoimento é o que ela disse pro Washington Post, não para a revista Exame. Reportagem, pois discute cientificamente a cardiopatia. Ok, vamos ver se funciona? Relato, narra um fato estressante vivido pela paciente. Apesar deste texto ter uma pequena parte dele narrativa, que é a parte aqui que ela conta para o Washington Post, é sempre bom a gente lembrar que os gêneros e tipos textuais não são estáticos. Num único texto, tu pode ter mais de um, né, permeando o outro. Notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido. Reportagem ou notícia? E aí? Ela está divulgando fatos sobre a síndrome ou ela está discutindo a cardiomiopatia a partir de um caso específico? E aí? Opa! O que tu achas? Reportagem, né? A gente não tem fatos novos sobre a síndrome do coração partido. Não é esse o objetivo. O objetivo é discutir cientificamente. Inclusive, te chamei a atenção para o uso de jargão. Gêneros, tipos textuais, funções da linguagem, variação linguística trabalhando com jargão.
Tu já deve ter percebido que o Enem adora variação linguística, né? Então, fica de olho. Última questão. Vamos ver ali? Esse texto é um texto do Onjak, autor de literatura africana em língua portuguesa. E aí? Os da minha rua. As significações afetivas engendradas no fragmento pressupõem o reconhecimento da... Vamos lá olhar? Aqui a gente vai trabalhar com texto literário, tá? Mais especificamente com a questão temporal. Se tu te lembrares ali, ou se tu não te lembrares, eu vou te explicar agora. A questão do tempo na narrativa. Uma narrativa pode ser narrativa em tempo cronológico, um fato depois do outro, ou uma narrativa em tempo psicológico, que seria o quê? Uma narrativa que acompanha os pensamentos e a ordem dos pensamentos de um determinado personagem. Tu pensa em linha reta? Eu não. Se eu viajo na maionese, eu viajo mesmo, né? Aí eu vou para um lugar, penso em outra coisa, vou para outro. Enfim, a narrativa em tempo psicológico é a que reproduz esse tipo de falta de linearidade, né? E a gente ainda pode ter manipulações temporais no tempo da narrativa. Eu posso ter uma narrativa que eu volto para fazer um flashback, lembrar de algo. Ou eu posso ter uma antecipação, né? Falando de algo que se espera ou que vai acontecer no futuro. Então, vamos ver. Perspectiva infantil assumida pela voz narrativa, falando aqui do narrador. Suspensão da linearidade temporal da narração. Tentativa de materializar lembranças da infância. Incidência da memória sobre as imagens narradas. Alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais. Vamos procurar? A vida às vezes é como um jogo brincado na rua. Estamos no último minuto de uma brincadeira bem quente e não sabemos que a qualquer momento pode chegar um mais velho e avisar que a brincadeira já acabou e está na hora de jantar. A vida final acontece muito de repente. Nunca, ninguém nos avisou que aquele era mesmo o último carnaval da Vitória. O carnaval também chegava sempre de repente. Nós, as crianças, vivíamos num tempo fora do tempo. O dia da véspera do carnaval. Como dizia a avó Nhenhê. Desculpa, gente, eu pulei aqui sem nunca sabermos dos calendários de verdade. O dia da véspera do carnaval, como dizia a avó Nhé. Era dia de confusão, com roupas e pinturas a serem preparadas, sonhadas e inventadas. Mas quando acontecia, era um dia rápido, porque os dias mágicos passam depressa, deixando marcas fundas na nossa memória, que alguns chamam também de coração. Narrador em primeira pessoa, provavelmente o narrador protagonista, né? A gente não tem como saber se ele é protagonista ou se ele é narrador espectador, porque a gente não tem a totalidade da narrativa. Mas a gente sabe que é um foco narrativo de primeira pessoa. Olhando pela forma como ele descreve, tu vais perceber que não é uma criança falando. É um adulto se debruçando sobre o passado da criança. Isso descarta a suspensão da linearidade temporal da narrativa. Não, ele vai contando, apesar de ele estar falando, né, sobre o passado, ele se mantém lá nessas memórias. Materializar lembranças da infância. Ele não está fazendo isso. Na verdade, o que ele está fazendo é relacionar essas imagens da infância à vida, né? Tá falando ali das relações que ele percebe entre um jogo interrompido por um adulto com provavelmente situações de interrupção dos teus sonhos durante a vida. Incidência da memória sobre as imagens narradas. Sim, né? A gente achou a alternativa correta, porque toda a narrativa dele ali está pautada em lembranças. O que descarta também a
alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais. A gente não tem os relatos de fato. Esse texto está todo construído sobre a memória. Memória em literatura é algo bastante subjetivo. Por quê? Porque ela não é exatamente o que aconteceu. A memória, tem até um psiquiatra muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, o doutor Ivan Esquerdo, professor da PUC Rio Grande do Sul, que ele tem um estudo sobre a memória, né? E do campo de vista da medicina psiquiátrica mesmo, ele diz que a nossa memória, ela tem o poder de modificar ou alterar, apagar, né, fatos que aconteceram de forma que o nosso cérebro não exploda com uma quantidade excessiva de informações e muito menos que a gente tenha que lidar com imagens que nos causem mal. Então, muitas vezes a gente dá aquela distorcidinha para não lembrar de coisas ou não, né, mudar um pouco a perspectiva de algo que seja muito pesado para que a gente continue relembrando, né? E a gente vê isso na literatura. Narradores em primeira pessoa, portanto, são considerados narradores pouco confiáveis. Narrador traidor, porque ele conta as coisas sempre de qual perspectiva? Da dele, certo? Então, fica ligadinho.